Bom, olá pessoal, professor Daniel Magalhães novamente aqui para mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem e, enfim, espero aí de vocês que estejam gostando dessas videoaulas e peço que vocês possam me dar um feedback aí do que vocês estão achando dessas aulas, tá bom? Então a gente vai continuar aqui no mesmo esquema, acompanhando o roteirinho que eu mando para vocês toda semana aí. E nós estamos agora, nessa aula de hoje, vamos falar sobre ação monitória, né? Mais um procedimento especial aí do nosso Código de Processo Civil de 2015. E dentro desses procedimentos especiais, nós vamos falar hoje sobre um procedimento monitório. A gente vai ver o que é esse procedimento monitório, para que serve, quais são as características do procedimento, né, a petição inicial, citação, como esse procedimento ocorre ali, tá bom? Resposta do réu e tudo mais. E no finalzinho eu deixei duas questões para vocês responderem aí, tá bom? Então vamos lá. E lembrando sempre de estar com o código e com o roteiro na mão para que a gente possa acompanhar a aula da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ação monitória. Primeiramente, o que é essa ação monitória? Essa ação monitória, ela é como se fosse um atalho para a execução. Então vamos lá, vocês aprenderam, salvo engano, ali no semestre passado comigo, o que era a execução, e lá no processo civil 1 vocês aprenderam o que era o procedimento comum, né? Então, que é o procedimento de conhecimento, né? Então, a partir do momento em que a gente sabe o que é o procedimento de conhecimento, o que é o processo de execução, a gente consegue entender aqui o que é a monitória. A monitória, eu estou chamando ele assim como um atalho para execução. E para que serve essa ação monitória? Ela serve para dar força de título executivo a alguma coisa que não tenha força de título executivo, ou seja, não é um título executivo judicial, não é uma sentença dada num processo de conhecimento comum, mas também não é um título executivo extrajudicial daqueles elencados ali no artigo 784 do Código de Processo Civil de 2015, né? Então vejamos, pessoal, essa ação monitória, ela serve então quando a parte tem uma prova escrita de um crédito, mas que não é um título executivo ainda, ou que não é um título executivo porque perdeu a característica de título executivo. Então, essa ação monitória, que está regulada a partir do artigo 700 do nosso Código de Processo Civil, ela é uma ação que vai servir justamente para conferir um atalho para você executar um crédito de alguma coisa que não tenha título executivo, que não seja título executivo, não seja sentença judicial, título executivo judicial, e não seja nenhum daqueles ali do artigo 784 do Código de Processo Civil, que são os títulos executivos extrajudiciais. E para isso, pessoal, o que é necessário para o ajuizamento dessa ação monitória? É necessário que a parte tenha prova escrita do crédito. Então, assim, uma prova escrita robusta do crédito. Então, não é qualquer prova escrita. É uma prova escrita que possa levar ao juiz uma plausibilidade sobre aquele crédito. Ou seja, a prova que a parte deve ter é uma prova que seja capaz de induzir no juiz um juízo ali de plausibilidade daquele crédito. Ou seja, de que ele teria possivelmente ali, aquele crédito seria possivelmente verdadeiro, tá certo? E essa ação, pessoal, esse procedimento monitório, só para a gente deixar registrado aí, ele é uma mera faculdade, tá? Por quê? A parte não tem obrigação de ajuizar um procedimento monitório, ela pode partir para um procedimento comum. Você pode ter uma prova escrita, que você acha que é uma prova robusta e que não tem título executivo, mas mesmo assim você pode preferir para uma ação de conhecimento comum, para uma ação condenatória comum, tá certo? Que vai seguir aquele procedimento comum que vocês estão acostumados e já viram lá no processo civil 1, tá certo? Então, é uma mera faculdade. E esse procedimento serve para quais tipos de obrigação, pessoal? Ou seja, quais são as pretensões que podem ser objeto dessa ação monitória? Pode ser
o pagamento de soma em dinheiro, entrega de bem fungível ou infungível, de coisa móvel ou imóvel, coisa certa, tá, pessoal? Não pode ser coisa incerta. Ou ainda, obrigação de fazer ou não fazer, tá bom? Então, para todos esses tipos de obrigações, a parte pode se utilizar desse procedimento munitório, tá bom? E como eu disse para vocês, pessoal, esse procedimento munitório exige da parte que haja uma prova escrita que não tem eficácia do título executivo. E o que é essa prova escrita? O que é considerado essa prova escrita para efeito da possibilidade de ajuizamento dessa ação rescisória? Qualquer documento ou grupo de documentos que possam levar o juiz a essa situação de plausibilidade do crédito. Então, a parte ela narra na sua petição inicial que há ali um crédito advindo de um determinado negócio e comprova isso documentalmente. Então, pode ser um documento ou um grupo de documentos que possa fazer essa função de prova escrita. E esses documentos, como eu disse para vocês, eles devem dar ao juiz razoável suposição de que aquele crédito ele é verdade, que ele é verídico, tá bom? E outra coisa, pessoal, essa prova escrita, ela pode ser inclusive prova emprestada de outro processo, pode ser prova por meio de um documento público, como por exemplo o depoimento de uma parte num boletim de ocorrência, qualquer tipo de documento que não precisa ser necessariamente um documento do devedor, assinado do devedor para o credor, tá bom? E esse documento escrito, ele ainda pode ser um documento, uma prova oral que foi transformada num documento, como por exemplo uma ata notarial, né? Como por exemplo um depoimento emprestado de um outro processo que está ali, por óbvio, então, registrado num termo de audiência, tá? Todas essas provas orais documentadas podem servir como prova escrita para efeito de ajuizamento da ação rescisória, tá bom? Ainda pode ser prova escrita para efeito de ação rescisória também, pessoal, um título que perdeu a sua eficácia, um título executivo que perdeu a sua eficácia de título executivo, como por exemplo um cheque prescrito. Se você tem um cheque, você tem ali uma prova escrita do crédito. Você pode pegar esse cheque, que é uma prova escrita do seu crédito, e ajuizar uma ação monitória, tá bom? Uma ação monitória para quê? Para dar execuibilidade a uma prova escrita que não tenha essa característica de execuibilidade, tá bom? Pessoal, acompanhando ainda o nosso roteiro, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a petição inicial, ou seja, como as características dessa petição inicial do procedimento da ação monitória, e vamos falar também sobre o procedimento como um todo ali, tá bom? Então, primeiramente, essa petição inicial, pessoal, como vocês já estão acostumados, ela tem que cumprir os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo, que são os requisitos gerais de qualquer petição inicial. Endereçamento, qualificação das partes, fato, o pedido, causa de pedir ali, os fatos e fundamentos, o pedido certo e determinado ou determinável, né? Valor da causa, enfim, e o meio que você pretende provar aquilo que você alega. Então, aqueles requisitos ali do 319 vai ser necessário aqui também no nosso procedimento da ação monitória, tá bom? Mas, além disso, além dos requisitos do 319, que é requisito de qualquer petição inicial, é necessário também que a parte possa fazer o pedido do mandado monitório, tá bom? Ou seja, tem que requerer que o juiz expeça o mandado monitório, que é o mandado para pagar, ou o mandado para entregar, ou o mandado para fazer, baseado naquela prova escrita que você tenha. Além disso, é necessário que a parte, na petição inicial, diga qual é o valor, ou seja, a quantia, ou qual é a coisa devida, tá certo? E ainda qual que é o valor atualizado do crédito ou da coisa que se persegue, até porque o valor da causa dentro da ação monitória será o valor atualizado que se persegue, será o valor da coisa que se persegue. Se for dinheiro, o valor atualizado do dinheiro, né, do crédito. Se for
uma coisa certa, será o valor atualizado daquela coisa certa ali, tá bom? Ainda assim, pessoal, na petição inicial é imprescindível que haja o acompanhamento do documento escrito. Então, além dos requisitos do 319, além do pedido do mandado monitório e do valor atualizado daquilo que se quer pedir, é imprescindível que, junto com a petição inicial, vá a prova escrita que você alega ter. Então, não adianta você alegar que tem uma prova escrita e não colocar a prova escrita junto da ação monitória, da petição inicial monitória, tá? Isso também é um complemento ali do artigo 320 também do Código, né, que diz que, junto com a petição inicial, a parte deverá anexar todos os documentos necessários à prova dos fatos alegados, tá bom? E, ademais dessas situações específicas da ação monitória, a parte deverá descrever os fatos, né, e os fundamentos do seu pedido. E os fatos, pessoal, é importante que na ação monitória, nos fatos, a parte possa identificar da onde surgiu aquele crédito. Por quê? O juiz ele vai fazer a decisão, que é o que a gente já vai falar agora no próximo item aqui, do nosso roteiro, item 5, quando o juiz ele vai fazer essa análise da petição inicial da ação monitória, do procedimento monitório, ele vai analisar o quê? Ele vai analisar se os fatos narrados na petição inicial e os documentos trazidos, se eles se complementam e trazem para o juiz um juízo ali de plausibilidade sobre aquele crédito. Então, na petição inicial, é importante que a parte possa narrar o seu pedido, narrar o seu requerimento de uma forma que o juiz fique convencido de que aquela situação fática que se deu e a documentação que você tem, elas se complementam para dar a ele uma certeza de que houve ali um crédito, tá? Ou uma plausibilidade, pelo menos, de que houve realmente um crédito, de que alguém deve alguma coisa para o autor da ação, seja uma soma em dinheiro, seja entrega de coisa certa, ou uma obrigação de fazer, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Depois de iniciado o processo, protocolizada a petição inicial, o juiz recebe essa petição inicial e ele confere. Se o juiz verificar que essa decisão ela está em termos, ele vai mandar expedir um mandado monitório, que é o quê? O mandado monitório, pessoal, basicamente é o juiz mandando que o réu cumpra a obrigação, seja a obrigação de pagar, seja a obrigação de entregar, seja a obrigação de fazer ou de não fazer, tá certo? Mas o juiz ele vai avaliar o quê? Ele vai verificar se o documento tem a aparência de veracidade, tá? E ele vai verificar se traz indicativos, evidências da existência do crédito, tá? Então vejamos, pessoal. Por que na petição inicial é importante que a parte narre corretamente os fatos, junte os documentos? Porque na hora que o juiz receber essa petição inicial, o que ele vai fazer? Qual que é a obrigação do juiz quanto a essa petição? É verificar se o documento tem aparência de verdade e se esses fatos narrados complementam esse documento para trazer ali um juízo de plausibilidade sobre a existência do crédito, tá certo? Então, o juiz, essa é a análise que ele vai fazer, ele só vai analisar isso ali na petição inicial para poder deferir ou não o mandado monitório. É lógico que ele vai analisar as questões processuais, como condições da ação e pressupostos processuais, mas além dessa questão processual que ele analisa em qualquer tipo de petição inicial, faticamente aqui no procedimento monitório, ele vai avaliar essas duas situações, se o documento tem aparência de verdade e se o relato mais o documento trazem a ele uma plausibilidade quanto à ocorrência da obrigação, quanto à constituição daquele crédito, tá bom? E então, estando em termos dessa petição inicial, ou seja, o juiz verificando que o documento tem aparência de verdade, que o fato narrado traz a ele uma sensação de veracidade, uma plausibilidade
de que aquela obrigação realmente aconteceu, realmente foi contraída, o juiz vai expedir um mandado munitório para cumprimento em 15 dias, ou seja, ele vai mandar citar o réu para que em 15 dias cumpra a obrigação, seja de pagar, seja de dar, seja de fazer ou não fazer. E também, dentro da mesma citação, ele vai dar a possibilidade para que o devedor possa, então, embargar o mandado munitório, tá? Pessoal, então vamos lá. O réu ele vai ser citado para cumprir a obrigação ou para embargar, ou seja, ou para responder esse mandado munitório, tá bom? E, pessoal, dentro dessa decisão, ainda dessa decisão inicial do recebimento da petição inicial, deverá constar informação para o réu de que na falta dos embargos haverá a conversão do feito em execução. Então vamos lá, pessoal, tem que ter essa advertência na decisão inicial. Por quê? Porque é uma consequência grave, ou seja, você está ajuizando um procedimento especial, que é um procedimento ali inicialmente de conhecimento, mas que caso o réu receba a citação e não se manifeste, não embargue, o que vai acontecer? Aquele mandado munitório, aquele procedimento que inicialmente era um procedimento de conhecimento especial, se transformará num procedimento de execução. E a partir dali, o autor começaria a executar nos moldes do cumprimento de sentença, lá nos moldes do 513 e seguintes do Código de Processo Civil, né? Então, vejam, pessoal, é importante que na decisão, então, tenha esse aviso ali para o réu, tá bom? Dessa decisão inicial do mandado munitório não cabe recurso, tá bom? Agora é importante o seguinte, pessoal, se o juiz recebe a petição inicial e não consegue verificar a plausibilidade do que foi narrado pelo autor, ele deverá dar oportunidade para que o autor possa complementar com outros documentos, caso ele tenha, para que se possa o juiz conceder o mandado munitório. Ou se tiver algum erro ali formal, ele poderá conceder o prazo para emenda, lá nos moldes que a gente já estudou no processo civil 1, tá bom? E aí não difere do procedimento comum que a gente já estudou, tá certo? Pessoal, então vamos lá. Depois de interposta a petição inicial, o juiz recebeu essa petição inicial, expediu o mandado munitório e mandou citar o réu. Pessoal, quando o réu é citado, ele tem três formas de agir. Ele pode receber e ficar inerte, ele pode receber e cumprir o mandado, ou ele pode receber e opor embargos. Então ele tem três possibilidades de atuação, tá certo? Ele pode cumprir o mandado, ele pode se manter inerte, ou ele pode opor embargos, pessoal. E só um detalhe aqui, a citação no mandado munitório, em geral, será uma citação pessoal, pode ser por oficial, pode ser por correio, mas uma citação pessoal. Mas também admite-se a citação por edital, uma citação ficta, tá bom? Isso está pacificado, está na súmula 282 do STJ, que pode-se fazer a citação por edital na ação munitória. Então, se eventualmente cair em alguma questão de concurso, em alguma questão, em alguma prova, enfim, se pode haver citação ficta na ação munitória, no procedimento munitório, pode, tá? É uma questão verdadeira, eu já vi cair isso em algumas questões de concurso, tá bom? Não é nosso foco aqui, mas para vocês poderem ficar cientes dessa situação, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dentro dessas três condutas que o réu pode tomar, ele pode cumprir o mandado munitório. Pessoal, se o réu recebe esse mandado munitório, manda ele pagar, fazer, entregar alguma coisa e ele cumprir isso, ele vai pagar 5% de honorários de sucumbência e não precisará
pagar custas, tá? Então vamos supor que ele recebeu um mandado monitório para poder entregar um carro, tá? Ele vai lá, entrega o carro, paga 5% de honorários, 5% sobre o valor da causa de honorários e não precisará pagar custas processuais, ou seja, é um benefício para que ele possa, para que incentive o devedor a cumprir a obrigação, tá certo? Essa questão da isenção de custos está lá no artigo 701, parágrafo 1º do CPC. Não vou ler aqui para vocês não, mas como vocês estão acompanhando aí com o código, depois dá uma olhadinha aí, tá bom? E além disso, pessoal, se o devedor quiser cumprir essa obrigação, ele pode se utilizar lá da faculdade do artigo 916 do Código de Processo Civil, que é aquela faculdade do executado de depositar 30% do valor e dividir o restante em 6 parcelas, em até 6 parcelas consecutivas com juros, com correção monetária e juros de 1% ao mês, tá certo? Então, lembrem vocês, se o réu resolve cumprir a obrigação, recebendo o mandado monitório, resolve cumprir a obrigação, ele poderá se utilizar da faculdade do artigo 916, que dá a ele a possibilidade de pagar 30% do valor total, incluindo honorário de sucumbência, e dividir o restante em 6 parcelas consecutivas ali, tá bom? Isso é uma possibilidade do réu aí na ação monitória. Então vamos lá. Se ele não cumprir o mandado, ele ainda pode ficar inerte. Pessoal, se o réu recebe a citação e não cumpre e também não embarga, pessoal, esse mandado monitório se transformará, se transmudará numa execução. Então, o procedimento que inicialmente começou como um procedimento de conhecimento vai se transformar, vai virar num processo de execução e vai começar ali a ter o cumprimento de sentença, que é aquele cumprimento de sentença que vocês já estão acostumados do procedimento comum, e aí sem nenhuma diferença, tá bom? A partir do momento em que o réu ele recebe a citação e não faz nada, ele não cumpre, não embarga, esse processo vai virar um processo de execução, tá bom? E ainda, pessoal, além do réu poder, cumprir o mandado ou ficar inerte, ele pode embargar, ele pode responder. Pessoal, se o réu recebe a citação e embarga, esse feito, esse procedimento monitório, ele se transformará num procedimento comum. Então vamos lá, o procedimento monitório é um procedimento especial, mas a partir do momento em que o réu recebe essa citação e ele embarga, ou seja, ele responde ao mandado monitório, ele embarga esse mandado monitório, esse procedimento vai se ordinarizar, ele vai tramitar pelo procedimento comum, tá bom? Então, a partir daí a gente não teria nenhuma outra diferença, a não ser a diferença de que a sentença na ação monitória, caso ela rejeite os embargos, ela não terá efeito suspensivo, né? Então já poderá haver aí o cumprimento de sentença a partir da sentença ali de primeira instância, tá bom? Mas então, vamos lá. Se o réu, recapitulando aqui, se o réu ele fica inerte, esse mandado se transformará numa ação de execução. Então essa ação, que era um procedimento especial de conhecimento, vai se transformar num título executivo e começa-se ali então a executar. Se o réu ele cumpre o mandado, ele vai ter a possibilidade de cumprir com aquela faculdade do artigo 916, pagando 30%, dividindo o restante em 6 parcelas, e ainda assim pagará somente 5% de honorários e não precisará pagar custos processuais. Agora, se ele recebe a citação, não cumpre o mandado e não fica inerte, ele embarga. Se ele embarga, o procedimento torna-se um procedimento comum, tá bom? Pessoal, e o que o réu pode alegar nesses embargos? Ele pode alegar qualquer situação que ele alegaria
num procedimento comum, tá? Qualquer técnica de defesa no procedimento comum, ele pode se utilizar nos embargos monitórios, que, frisando, ele tem 15 dias a partir da juntada ao mandado nos autos para poder embargar, né, o mandado monitório. Além disso, pessoal, no mandado monitório caberá também a reconvenção. Então, se o réu da ação monitória, o embargante aí, ele entende que tem alguma pretensão contra o autor da ação monitória, ele poderá veicular isso também nos embargos monitórios, tá bom? Sem nenhum problema. O que mais? Vamos lá, pessoal. Duas questõezinhas ainda sobre o embargo, sobre os embargos aqui. Se os embargos forem opostos fora do prazo, o juiz vai desconsiderá-los como se não tivessem sido opostos, tá certo? Então, perdeu o prazo, já era. O procedimento vai virar execução, tá bom? E uma outra coisa, pessoal, os embargos podem ser parciais. Então, vamos supor que a parte está cobrando ali um crédito de 100 mil reais e, eventualmente, a parte embargue apenas em 50 mil. Ela diz, olha, não, mas eu reconheço que realmente eu devo 50, mas esses outros 50 aqui eu não devo, então embargou só 50. Isso não impede que o juiz receba os embargos parciais, mande tramitar em apartado e a parte que não foi embargada segue-se no procedimento executivo, no procedimento de cumprimento de sentença. E os outros embargos vão ali seguir o procedimento comum, tá certo? Não tem o menor problema, é plenamente possível. Uma outra questão interessante que vocês podem perguntar professor, cabe intervenção de terceiros no mandado monitório, tá? Na ação monitória? Cabe sim. Cabe a intervenção de terceiros, qualquer espécie de intervenção de terceiros, tá certo? Pessoal, já chegando aqui no último item do nosso roteiro, é importante que a gente possa só lembrar vocês o seguinte: é plenamente possível que haja multa processual e multa de litigância de má-fé no caso das ações monitórias. Aí não tem muita diferença com o procedimento comum, mas só porque está expresso lá no nosso Código de Processo Civil, no artigo 702, parágrafo 10 e 11, eu estou aqui dando essa notícia para vocês, tá certo? A multa, ela pode ser de 10%, essa multa por má-fé. E como é que se dá essa multa, pessoal? Por exemplo, se o autor, tanto o autor como o réu podem ser multados nesses 10%. Se o autor, ele ajuiza o procedimento monitório claramente de má-fé, ou seja, com documento forjado, com documento falso, ele pode ter que pagar essa multa de 10%. E de outra forma, o réu do procedimento monitório, se ele embarga essa ação monitória e alega, por exemplo, a falsidade do documento, sendo que ele sabe que o documento é real, ele também poderá pagar essa multa de 10%. Além disso, ambos podem ainda ser condenados em litigância de má-fé nos moldes que a gente já aprendeu, tá bom? Então, pessoal, esses são aqui o procedimento, as diferenças do procedimento monitório em relação ao procedimento comum que vocês estudaram, e eu coloquei aí no roteirinho de vocês duas questões, tá? Então eu vou pedir que vocês façam essas questões, né? Pause o vídeo aí agora, 5 minutinhos, fazem as questões, depois vocês voltam a ver o vídeo, né? Porque eu vou dar agora a resposta aqui das questões, mas enfim, dá uma pausa no vídeo aí para vocês não se perderem, tá bom? Mas enfim, então vamos lá, pessoal, eu vou aqui só corrigir as questões, estou com um roteirinho aqui na mão e vamos lá. A primeira questão fala o seguinte, fala assim, uma questão da FCC de 2019, Fundação Carlos Chagas, tá? Diz o seguinte: em relação à ação monitória, considere 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo,
ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de valor em dinheiro ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer exclusivamente, tá certo? Vamos lá, essa é a primeira assertiva da questão. A segunda assertiva da questão, pessoal, é a seguinte: é admissível a ação munitória em face da fazenda pública? Vão respondendo aí, tá certo, pessoal? O item 3 diz: havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. O item 4. Desde que previamente segure o juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo de 15 dias, embargos à ação munitória. E o item 5. Quando o réu alegar que o autor pleitear a quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, não apontando o valor correto ou não apresentando demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o único fundamento, e se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. E a questão continua dizendo: está correto que se afirma apenas em... E aí tem alternativa A, 1, 4 e 5. Alternativa B, 1, 2, 4 e 5. Alternativa C, 2, 3 e 5. Alternativa D, 2, 3, 4 e 5. E alternativa E, 1, 2 e 3. Então, pessoal, o que vocês acham que está correto aí? Qual que é o gabarito correto dessa questão aí, tá? Como vocês já deram uma pausa no vídeo aí e já fizeram a questão, eu dou a resposta para vocês agora, tá? A alternativa correta aí é a alternativa C. Alternativa C, item 2, 3 e 5 são os itens que estão corretos, tá bom? Pessoal, eu vou pedir para vocês que, se tiverem alguma dúvida quanto às outras questões, a questão 1 e a questão 4, que estão incorretas, que vocês possam me mandar um e-mail, que aí a gente já vai respondendo aí. Mas eu vou seguir para o vídeo não ficar muito longo, porque a gente já passa de meia hora de vídeo, tá? E a questão 2, que vocês também já devem ter feito, é uma questão da VUNESP, do Ministério Público Estadual. E diz o seguinte: acerca da ação monitória, assinale a alternativa correta. Aí, item A diz: a ação monitória não admite citação por edital. Falso, né? A gente já falou isso aí na aula, né? Item B: o juiz condenará o réu que de má-fé puser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Item B está correto, né, pessoal? Então, a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos ler as outras alternativas aqui. Letra C. Não se admite como prova escrita, para fins de adoção do procedimento munitório, a prova oral documentada produzida por meio de produção antecipada de prova. Pessoal, aqui tá errada por quê? Porque eu até disse para vocês aí no comecinho da aula que se admite prova oral documentada, né? Ou seja emprestada de outro processo, seja num documento público como um boletim de ocorrência, seja no procedimento de produção de prova antecipada, tá bom? Letra D. Sendo ré a fazenda pública, não apresentados embargos à ação munitória, a constituição do mandado munitório não enseja reexame necessário. Pessoal, isso aqui é até interessante, eu não falei para vocês, mas falo agora. Pessoal, há possibilidade de ação munitória contra a fazenda pública? Não tem o menor problema. É possível a ação munitória contra a fazenda pública. Mas o fato da fazenda pública não embargar, ou seja, receber a citação e ficar inerte, pessoal, não transforma o procedimento imediatamente em processo de execução, igual faz com os outros réus, com os particulares, tá? Em relação à fazenda pública, quando há a inércia da fazenda pública ao receber o mandado munitório, essa ação munitória ela vai ter que subir para a segunda instância e ter ali aquele reexame necessário, tá bom? Então, fica só essa dica aí para vocês. Letra E, não se admite a reconvenção nos embargos munitórios. Como eu já falei na aula para vocês aí, se admite a reconvenção na ação munitória, não tem o menor problema. Então, também está errado. Então, o gabarito aí da nossa questãozinha 2 aí o gabarito é a letra B, tá bom? B de bola. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa aula de ação munitória, espero que gostem.
e espero o feedback de vocês aí em relação a essas nossas aulas, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.